Abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20. Já vimos um pouquinho sobre a lei de Deus e hoje nós vamos estudar esse preâmbulo aqui. Versículos 1 e 2. Tentarei expor os 10 mandamentos em cada domingo que eu vier aqui. Eu vou falar sobre um mandamento. Então hoje eu vou iniciar com o preâmbulo da lei, né? Quem foi o promulgador, por que ele promulgou e algumas outras coisas mais que o texto diz. Êxodo 20, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus. Escute com fé, com atenção, porque é o próprio Deus falando conosco nesta manhã. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Você já percebeu como temos regras e normas em nossas vidas, no nosso dia a dia? Por exemplo, temos leis de trânsito que dizem: não estacione, não ultrapasse pela direita. Ou então, leis que o professor dentro da sala de aula estabelece como: não levante da carteira, não saia da sala sem avisar. Leis da física, como a lei da inércia ou a lei da gravidade. Temos até leis para os esportes. Por exemplo, falta dentro da área é pênalti. A regra é clara, como diria o Arnaldo. Assim, a lei tem a função de regular, controlar e também trazer algumas direções para os comportamentos e as ações das pessoas. Por isso, há um controle em não ultrapassar no local inapropriado. A lei também tem a função de colocar limites nas pessoas. Por isso, nenhuma pessoa pula de um prédio de 15 andares, conhecendo a lei da gravidade. A lei também tem a função de abrandar, amenizar a maldade das pessoas. Por isso, o zagueiro não vai fazer uma falta assim tão dura no atacante, porque ele sabe que vai ser expulso. Não há como fugir das leis desta vida. Tem leis, regras que até mesmo nós criamos. Quantas vezes falamos para nós mesmos que nós não vamos jantar mais, ou então que vamos lavar o cabelo apenas 3 vezes por semana. Não tem como fugir. Às vezes nós regulamos e falamos: não vou mais tomar refrigerante porque não é muito saudável. E assim nós vamos tentando mudar o nosso comportamento, criando limites para nós, para as nossas ações. Por isso nós criamos até mesmo leis próprias. Apesar de todos esses benefícios que as leis proporcionam, elas não conseguem mudar algo essencial na nossa vida, que é o nosso coração. Elas não podem libertar o nosso coração do pecado. A lei não pode nos salvar. Nem mesmo os 10 mandamentos. Nem mesmo os 10 mandamentos. Nem se eu cumprir certinho, talvez você pense. Não. Nem se você cumprir certinho os 10 mandamentos. Primeiro, porque você não consegue cumprir. Como diz Tiago em sua carta, se você quebra um mandamento, você é culpado de todos eles. Então, não, a lei não tem essa finalidade. Ela não serve para salvar ninguém. Os 10 mandamentos não têm essa função.
Tá bom, então para que ele serve? Além de avultar o pecado que há em nós, como nós já vimos na carta aos Gálatas, ele também tem outro aspecto. Os 10 mandamentos servem para fazer a gente mais parecidos com Cristo por toda a nossa caminhada. Eles servem também para resplandecer o caráter santo de Deus na nossa vida. Este foi também o propósito da lei para o povo de Israel, quando ele foi liberto do Egito. Deus não deu a lei para libertar o povo. Pelo contrário, ele libertou o povo para ser povo dele, para refletir o seu caráter para outros povos e assim comunicar a mensagem que Deus tinha para aquele povo. Em resumo, hoje vamos ver que Deus liberta o seu povo para fazê-lo parecido com Cristo. Deus liberta o seu povo para fazê-lo parecido com Cristo. A narrativa começa no versículo 1, como vocês podem ver na sua Bíblia, com a palavra então. Então falou Deus. Aqui quem fala é o Deus Todo-Poderoso, Criador, Sustentador e Libertador, que faz relampejar sem tempo de chuva, que faz sair fumaça sem qualquer indício de incêndio, que faz estremecer o monte diante do povo dele, como diz o capítulo 19 de Êxodo. Ou seja, não é qualquer um que está falando, é o Deus Todo-Poderoso, o dono de tudo que existe. Mas ele não está simplesmente falando, ele está chamando a atenção do povo. Uma tradução mais literal do versículo 1 seria assim: então bradou Deus. Esse bradou tem o sentido de chamar a atenção do povo. Sabe por quê? Porque às vezes nós fingimos que estamos escutando apenas, fingimos que estamos prestando atenção, e esse poderia ser um dos motivos que Deus brada para o povo começar agora a prestar atenção, porque quem estava falando era o Deus que tinha exterminado todos os deuses do Egito para libertar o povo dele. O texto segue e no versículo 2, Moisés muda o nome de Deus. Ele apresenta a Deus como Yahvé, o Deus do pacto. Vejam aí, eu sou o Senhor. E veja, provavelmente na sua Bíblia o nome Senhor esteja com todas as letras em caixa alta. Esse nome é usado no Antigo Testamento para se referir ao Deus pactual que faz aliança com um povo. Ou seja, quem está falando é o Deus da aliança, que renovou e renova o seu pacto, que foi feito lá no Éden com Adão e Eva, tirando assim o seu povo do Egito e libertando o seu povo da escravidão. Vejam, temos duas características aqui de Deus envolvidas. A primeira delas é que ele é o Todo-Poderoso, o Criador, o sustentador de tudo. E a segunda delas é que ele é o Deus da aliança, que se relaciona com o povo de forma especial, de forma íntima, trazendo esse povo para perto dele. Ou seja, você já pensou que o Deus criador de todas as coisas que nós vimos no início do Evangelho de João, esse Deus que criou tudo, é o Deus que libertou você por causa da aliança que ele tem com você? Você já pensou isso? É isso mesmo. Deus libertou você dos seus pecados porque ele estabeleceu uma aliança com um povo lá no Éden. Grave isso no seu coração. Deus libertou você dos seus pecados porque ele firmou uma aliança lá no Éden, escolhendo um povo para si. Entretanto, a libertação do povo de Israel tem
um objetivo específico. Deus fez o povo sair do Egito para ser uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e também um reino de sacerdotes. Ou seja, era uma libertação para uma nova vida, era uma libertação para um serviço especial, era uma libertação graciosa de pertencer ao Senhor, de fazer parte de um povo que nunca seria abandonado pelo seu Deus. Era uma libertação de retorno ao proprietário por direito. Assim, o povo estava deixando de ser escravo dos egípcios para ser escravo de Yahvé. Talvez você se pergunte, mas então o povo não subiu de nível, continuou na mesma, não mudou nada. Claro que não, claro que mudou. Antes eles eram escravos para a servidão, agora eles são escravos de Yahvé. Antes eles nunca teriam vida, eles não seriam libertos, eles nunca desfrutariam de uma vida em abundância. Agora, sendo escravos de Yahvé, eles podiam desfrutar da vida e vida em abundância. Os estatutos e leis estabelecidos por Deus, pelo Deus do pacto, foram dados para o perpétuo bem do seu povo. Ou seja, as leis que Deus deu foram leis dadas para que o povo desfrutasse do bem da vida, a vida que é gerada pelo resgate e pela libertação de Yahvé da nossa escravidão. Para guardar eles, os israelitas, em vida, como Deus sempre fez. Foi por isso que ele deu a lei, para guardar a vida dos israelitas. A lei de Yahvé é a lei da perfeita liberdade que gera vida e traz bênção por toda essa vida. Grave isso no seu coração. A lei de Yahvé, a lei do Deus do pacto, é a lei da perfeita liberdade que gera vida e traz bênçãos nessa vida que foi gerada. Diante disso, a obediência deles devia ser motivada pela liberdade que eles ganharam. Não era uma obediência para ser tirado do Egito. Não, era uma obediência para, diante daquela liberdade, exercer o que Deus tinha dito para eles. Eles já estavam livres. Deviam então correr para aquele que o salvou. Eles deviam buscar dia a dia aquele que tinha libertado o povo deles do Egito. E você, meu irmão e minha irmã, qual é a sua motivação de obedecer a Deus? Por que você obedece a Deus? Sua motivação em obedecer a Deus deve ser pautada na liberdade que você recebeu dele. Deve ser pautada na restauração de vida que você recebeu dele. Você deve obedecer a Deus, porque somente Ele pode guardar você de todos os males e de tudo o que vai ou o que pode sobrevir sobre a sua vida. Deus libertou você para você seguir a lei dele. Deus libertou você para você seguir a lei que ele estabeleceu. Nesta vida, você sempre é escravo de alguém. O próprio Paulo vai falar isso nas suas epístolas. Na introdução ele sempre diz: Paulo, escravo do Senhor. Ou seja, ou você é escravo de Yahvé, ou você é escravo da serpente. Quem você vai escolher para ser o seu dono? Além de Deus libertar você para seguir a lei dele, ele provê a lei que expressa coisas, verdades
e o próprio caráter dele para você. Uma lei que apresenta aspectos de Deus em todo o seu conteúdo. Vejam, essa lei não é uma lei arbitrária que você vê nos esportes. No futebol, a quantidade de jogadores que nós vemos na TV ou quando vamos a um campo de futebol é de 11 jogadores para cada time. Isso não foi estabelecido por uma reunião ou por alguém que determinou. Foi algo arbitrário, algo que eles falaram, vamos colocar 11. No basquete também não é diferente. Quando você arremessa de dentro do garrafão, você faz uma cesta de 2 pontos. E quando você arremessa de fora do garrafão, você faz uma cesta de 3 pontos. Também não foi estabelecido por uma convenção. Foi apenas alguém que falou, vamos determinar assim. Vejam, diante de Deus não é assim. A lei de Deus, quem a estabelece é o próprio Deus. Não foram os homens que estabeleceram, não foi o povo de Israel que estabeleceu, foi o próprio Deus. A lei provém de Deus, a lei reflete o que Deus é, a lei é santa, como disse o nosso irmão Paulo na sua carta aos Romanos. Por quê? Porque ela vem do Santíssimo Deus. Vejam que é Ele que diz que está falando. É Deus que fala todas estas palavras, como nós vemos no versículo 1 aqui do capítulo 20. Ela é perfeita, ela ilumina a alma, é lâmpada para os nossos caminhos. Nela não há mancha, não há falha, não há erro algum. A lei de Deus é perfeita. Assim, a lei foi dada ao povo de Israel para refletir a santidade de Deus a esse povo. O povo foi chamado para ser santo como Deus é santo. Quando o povo estava no Egito, ele seguia as leis dos egípcios. Eles faziam o que os egípcios faziam. Eles tinham a mentalidade egípcia. Eles eram praticamente egípcios, porque eles seguiam e faziam todas as coisas que os egípcios faziam, e também eles adoravam os deuses do Egito. Mas Yahvé libertou o povo da terra do Egito. O povo saiu daquela terra e estava sendo agora moldado. Deus está aqui moldando a mentalidade do povo para tirar a mentalidade egípcia e colocar a mentalidade de um povo que seria agora de propriedade exclusiva de Yahvé. Deus está colocando ou estabelecendo aqui os parâmetros da mentalidade do próprio Deus para o povo de Israel. Percebam que o povo não mudou a mentalidade dele após a libertação do Egito. Por quê? Porque ele continuou resmungando, ele continuou indo contra Deus, pedindo comida, pedindo água, falando que era melhor ter morrido no Egito do que passar pelo deserto. A libertação do povo de Israel do Egito não fez com que o Egito e as coisas do Egito, a mentalidade do Egito, saísse do povo de Israel. Por isso que Deus estabelece as leis, porque Deus faz com que através dessas leis, através dos 10 mandamentos, Ele mude a mentalidade do povo de Israel. Veja, preste atenção nisso. Deus quer tirar o Egito do coração do seu povo. Deus quer que o povo de Israel reflita e venham a pensar a respeito de Deus, não a respeito de como era no Egito. E desta forma ele estabelece os 10 mandamentos. Desta forma ele anuncia que nesse preâmbulo que ele vai estabelecer o caráter dele através desses 10 mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos refletem o caráter de Deus, a maneira e a forma santa de Deus se relacionar
com o seu povo e também do seu povo se relacionar com o próximo. E vejam, conosco não é diferente. A lei de Deus foi estabelecida, além de avultar e falar da nossa necessidade de Cristo, ela também foi estabelecida para mudar a nossa mentalidade. Em nosso coração ainda há resquícios de pecado. Na nossa mentalidade ainda existem pensamentos pecaminosos. Nossas atitudes podem expressar ou podem ser pecaminosas diante de algumas situações. Mas Deus tem um instrumento para mudar essas coisas em nós. Sabe qual é? É a lei dele diante da nossa vida. Os 10 mandamentos fazem com que nós deixemos a mentalidade do pecado para ter a mentalidade de Cristo. Grave isso no seu coração. Os 10 mandamentos, eles não salvam você. Eles não vão fazer você ir para o céu. Mas eles servem para mudar a sua mente, tirar a mentalidade do pecado, para colocar em você a mentalidade de Cristo. É claro que os 10 mandamentos não são toda a lei. A lei de Deus é explicada na sequência do livro de Êxodo. Vemos desdobramentos e implicações da lei para vários aspectos da vida, como por exemplo, em como o povo deveria prestar culto a Deus, em como ele deveria ter os seus rituais culticos, ou em como o povo deveria ser um povo que lidava com a violência contra o seu próximo, ou ainda como ele deveria proteger os animais e também lidar com a propriedade privada de cada um deles. Isso é visto do capítulo 21 até o capítulo 24 de Êxodo, quando Deus ali vai estabelecendo os desdobramentos da lei. Mas todos esses desdobramentos têm como base os 10 mandamentos. Todas as outras leis e ordenanças da Bíblia são fundamentadas nos 10 mandamentos. Por isso que esse preâmbulo é muito importante, para saber quem está estabelecendo, quem está dando essa lei. Os 10 mandamentos expressam a pior forma de pecado que existe. Todos os outros ditames, todas as outras leis, elas vão apresentando aspectos que nós podemos fazer de ações pecaminosas. Mas os 10 mandamentos, eles expressam as atrocidades mais violentas contra Deus, contra o nosso próximo também. Por exemplo, você pode até pensar mal do seu próximo. Isso é um pecado. Agora, assassinar o seu próximo é um pecado ainda mais grave. Você pode até mentir, ou você pode fazer coisas contra o seu próximo. Agora, furtar alguma coisa do seu próximo é ainda um pecado mais grave. Por isso, em cada um dos 10 mandamentos, nós vemos uma forma pior que existe de pecar contra o próximo e contra Deus. Por isso, as proibições dos 10 mandamentos são tão enfáticas, são tão duras, com um monte de não. Não isso, não aquilo outro, não e não. Mas, vejam, preste atenção. Se você não percebeu isso, eu queria chamar a sua atenção para que você comece a olhar para os 10 mandamentos sob uma outra perspectiva. Porque além dos nãos que existem nos 10 mandamentos, todas essas ordenanças, elas têm ordens positivas escondidas através delas. O que eu quero dizer com isso? Que além delas proibirem, o oposto delas também
é verdadeiro. Então, além delas falarem não, implicitamente ou de forma escondidas, elas falam: faça outra coisa. Por exemplo, o mandamento de não dizer falso testemunho proíbe você de mentir. E além disso, ordena que você diga a verdade em todo o tempo. O mandamento de não adulterar proíbe você de ter relacionamentos fora do seu casamento. E além disso, ordena que você cuide do seu casamento, que você ame o seu cônjuge, que você trate o seu casamento de forma séria, que você admire o seu cônjuge, que você pense no seu cônjuge como a pessoa mais maravilhosa que existe. Você deve sempre olhar para os 10 mandamentos como não, mas também como um faça o que é contrário ao que disse o não. Talvez você esteja pensando: bom, se só as proibições já são difíceis, imagine agora como que eu vou fazer o oposto. Sabe por que os 10 mandamentos parecem ser tão difíceis de serem seguidos? Ou por que nós não conseguimos atingir o cumprimento deles? Ainda que nós busquemos, nos esforcemos, eles são difíceis porque eles mudam algo profundo na nossa vida. Eles querem transformar o nosso coração. E por isso que não é na nossa força, não é naquilo que nós fazemos, não é naquilo que nós labutamos, mas sim diante do poder de Deus. Os 10 mandamentos são o instrumento de Deus para arrancar o pecado do nosso coração. Nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Nós só conseguimos cumprir quando Deus graciosamente age na nossa vida e muda o nosso coração. Deus, de fato, utiliza os 10 mandamentos para mudar a nossa vontade, para mudar os nossos pensamentos e para mudar a forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Grave isso no seu coração. Os 10 mandamentos são o instrumento de Deus para mudar a nossa forma de pensar, para mudar a nossa forma de agir e para mudar os nossos sentimentos diante de todas as coisas. Vejam, Deus libertou o povo da casa da servidão para que ele vivesse em santidade com o próprio Deus. O povo vivia em cativeiro, por isso não sabia como era viver em liberdade. Imagine um povo que ficou 40 anos ou 400 anos fazendo a mesma coisa todo o dia, dia a dia, durante 7 dias por semana. Ele não tinha alegria, não sabia o que era santidade, não sabia o que era uma vida de liberdade. E que quando eles são soltos, libertos desse cativeiro, eles não sabem voar, eles não sabem fazer aquilo que de fato eles normalmente fariam sendo libertos. Eles agiam de forma estranha à sua natureza. Assim era o povo do Egito. Eles agiam de forma contrária àquilo que Deus tinha criado eles para fazer. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles não sabiam agir de conformidade com a lei de Deus. Por quê? Porque o Egito tinha impregnado a mentalidade egípcia no coração dos israelitas. Vejam, mas isso não aconteceu só com o povo do Egito. Isso acontece conosco também. Após o pecado, nós sofremos uma distorção, uma desconfiguração do projeto original de Deus que Ele tinha para a nossa vida. Nós sofremos com
o que o pecado fez no nosso coração. Assim como o povo do Egito sofreu durante 400 anos no Egito, o povo de Israel foi desconfigurado daquilo que Deus tinha estabelecido para eles. Assim também nós fomos desconfigurados diante do pecado que atingiu o nosso coração. Nós vivíamos como pecadores em um cativeiro. Nós vivíamos como servos do pecado. Mas assim como Deus libertou o povo do Egito, Ele também nos libertou e estabeleceu uma lei para que nós vivêssemos em santidade diante dEle. Para que nós saibamos que é possível ter uma vida e vida em abundância. Para que nós venhamos aprender a viver neste mundo de forma santa, nós precisamos observar os 10 mandamentos. Você entende a importância dos 10 mandamentos e da lei de Deus para a sua vida? Você entende o propósito que Deus tem diante dos 10 mandamentos para a sua vida, diante da lei dele para a sua vida? Como eu disse, ela não salva você, ela não leva você para o céu. Na verdade, ela ensina você a viver em santidade. Ela faz você refletir o caráter de Deus em todos os momentos da sua vida. Ela faz você ser o homem e a mulher que Deus projetou você para ser. Ela reconfigura você ao projeto original de Deus. Grave isso no seu coração. Os 10 mandamentos reconfiguram você ao projeto original que Deus projetou para a sua vida. Imagine que alguém seja liberto de um cativeiro e esteja enfermo, esteja com uma doença gravíssima, mas este alguém sabe que está doente. Ele não sabe que vai morrer. Num certo dia, essa pessoa chega diante de outra pessoa e, depois de uma análise daquele que estava doente, ele aponta para a pessoa doente e diz o que a sua enfermidade pode trazer, o que a sua enfermidade pode levar, que é a morte. E diante disso, ele apresenta um tratamento para essa doença. Então a pessoa está doente, depois de uma análise é chegada à conclusão que ela vai morrer, que ela vai, se ela não tratar, ela vai chegar às últimas consequências dessa doença. Só que tem uma boa notícia, tem uma esperança, que é o que? Existe um remédio, existe um tratamento para isso. Assim é a lei para nós. Ela mostra que algo está errado em nós. Ela nos convence que de fato nós estamos enfermos. Ela mostra que estamos doentes por causa do pecado. Ela fura o nosso coração duro como uma agulha que fura um tecido. A lei serve como de espelho para mostrar a sujeira que é encontrada no nosso coração. A lei mostra que nós somos pecadores e a lei também nos conduz à cruz de Cristo. Para você ser reconfigurado ao projeto original que Deus estabeleceu, para você ser parecido com Cristo, você de fato precisa que Ele seja o seu substituto naquela cruz. Para você ser liberto do cativeiro do pecado, Cristo teve que ser preso e sofrer como um bandido. Para você ter a vida em abundância, Cristo teve que morrer numa cruz. O Santo Filho de Deus se encarnou para cumprir o que nós não conseguimos cumprir. O amor de Deus é visto em Cristo, porque Ele de fato se doou, se entregou e Ele morreu numa cruz e ressuscitou para nos dar vida. Ele vive
a vida que nós não conseguimos viver e morre a morte que nós merecíamos ter. Essa é a esperança para a nossa vida. Essa, de fato, é a mensagem do Evangelho que está contida nos 10 mandamentos. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o padrão que nós devemos buscar ser em todos os momentos da nossa vida, porque a obra de Cristo nos capacita agora a nos apropriarmos e a vivermos diante dos 10 mandamentos para a glória de Deus. A obra dele muda o nosso coração rebelde para um coração que ama a Cristo. Grave isso no seu coração. A obra de Cristo muda o nosso coração rebelde, o nosso coração contrário à lei, para agora obedecermos o que Cristo estabeleceu para nós. E como que você demonstra esse amor por Cristo? Guardando e praticando os seus mandamentos, porque aquele que ama a Cristo guarda e pratica os seus mandamentos. Essa é a verdade sobre a lei de Deus. Essa é a verdadeira lei do amor. Essa é a lei da liberdade. Por isso, nós somos chamados a viver livremente e de uma forma amorosa, seguindo a lei do Senhor em todo o tempo. Cristo nos libertou do nosso pecado, para que agora vivamos uma vida que segue a lei de Deus em todos os momentos. A lei não nos salva, a lei não nos leva para o céu, mas ela faz com que nós tenhamos a mente de Cristo em toda a nossa vida. Concluindo, irmãos, vimos que Deus nos libertou do cativeiro do pecado para nos fazer parecidos com Cristo, para aprender a viver neste mundo de maneira livre e amorosa diante de Deus. Para isso, Ele nos dá a sua santa lei, que reflete o caráter dele, o caráter santo, o amor e todos os seus atributos, para que nós tenhamos uma vida que reflete a santidade do Senhor. Querido, Deus está restaurando este mundo caído. Este mundo quebrado está sendo consertado por Deus em cada momento. E sabe por onde Ele começa? Ele começa pela sua vida. Ele começa por você. Ele restaura você primeiramente através da obra de Cristo, nessa reconciliação que Ele faz entre você e Ele. E em seguida, Ele restaura a sua vida através da lei dEle, para que você seja um luzeiro neste mundo em trevas, para que você salgue esse mundo sem sabor que foi atingido pelo pecado, para que você seja um povo de propriedade exclusiva dEle, uma nação santa, um reino de sacerdote, para que você cumpra a finalidade para a qual Ele estabeleceu para a sua vida, de proclamar as virtudes daquele que chamou você das trevas para a luz. Que Deus nos abençoe nesta nossa caminhada.